nosso tema vai ser maravilhoso, viu? É um negócio meio instigante, mas é gostoso, né? Nós vamos falar sobre as nossas cruzes. É bem instigante o negócio, né? Que cruzes são essas, né? A única cruz que a gente conhece, assim, que é famosa, é a cruz onde colocamos Jesus, quando a gente não aguentou mais, né? Aí você já chega, foi filmado, né? É essa cruz. E hoje a gente vai ver as nossas. A gente está acostumado a falar de Jesus, o crucificado. Hoje vamos falar das nossas cruzes. Quer começar, Adri? Sim, eu quero. Já que vocês não conseguem me ver, mas vocês conseguem me ouvir, né? Sim. Seguimos. Não é a mesma coisa, mas... Dificuldades técnicas, gente. Mas então, vamos fingir que eu estou aqui nesse visual maravilhoso. Já eu consigo ver se eu consigo arrumar isso aqui. Mas enquanto eu não apareço, assim, né, maravilhosamente na tela, já que todos me escutam, né? Nós escolhemos, eu dei a sugestão desse tema, nossas cruzes, pelo fato de trazer um pouco, né, para perto da gente, na questão do evangelho, por quê? Porque quando nós caminhamos, à medida que nós vamos caminhando, e as situações das nossas vidas, sejam elas espirituais, sejam elas emocionais, sejam elas no trabalho, com a nossa família, vai ficando pesado, vai ficando difícil. Aí a gente tem, às vezes, essa percepção, né? Porque tudo é como que a gente percebe, né? Conosco. Parece que vai ficando pesado, vai ficando difícil. Aí, trazendo um pouco para o Evangelho, né? Eu até comentamos aqui no grupo, né? Que quando a gente traz, né? Quando a gente carrega a cruz, né, com Jesus, fica mais fácil. Parece que porque o fardo fica mais leve, né? E o intuito desse estudo de hoje, dessa colaboração, é exatamente esse, sabe? Como que a gente pode identificar nessas situações difíceis em que vivemos atualmente, né? Porque são tantas coisas acontecendo, a gente fala assim, nossa, né? Tá difícil, tá, parece que eu estou carregando a cruz do mundo nas minhas costas. E não foi isso que Jesus pediu, né? Não foi isso que ele falou. Ele falou, não carrega o peso do mundo nas suas costas, né? Ele fala, quer me seguir? Renuncia a si mesmo, pega a sua cruz e me segue, né? E esse texto de hoje que eu propus, ele está no livro de Emmanuel, que chama, o livro de Chico Emmanuel, né? Que chama Livro da Esperança, e o capítulo é o número 80. E ele traz esse versículo, né, de Marcos, capítulo 8, versículo 34, que é o que eu acabei de falar, né? Que se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. E ele faz uma reflexão sobre esse texto de Marcos, e o que eu achei interessante, que eu quis trazer também para o tema de hoje, é porque nesse contexto, o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 24, tema 19, acho que é parte 19, né? Ele traz exatamente essa questão, né? Dessa explicação de que significa, né? Esse negar a si mesmo, pegar a sua cruz e me seguir. E eu achei assim que é válido, né, para simplificar, porque como o Evangelho segundo o Espiritismo, os livros, as obras, nos traz um esclarecimento mais profundo a questão desses versículos que às vezes ficam mal compreendidos, e é justamente esse o propósito, trazer mais perto daquilo que nós conhecemos, para que nós possamos identificar, através da nossa caminhada, né, do dia a dia, quais são o que significa isso, né? O que significa negar a si mesmo, tomar a sua cruz, assim, que parece difícil, né? Falar assim, mas fica difícil falar, né, que eu tenho que seguir Jesus, tenho que carregar uma cruz para seguir ele, por que eu não posso seguir ele do jeito que eu estou, né? Por que eu não posso fazer do jeito que eu já sou acostumado? Porque isso requer, sabe o que, gente? Requer uma transformação. E essa transformação, quando Jesus pede, ele fala assim,
negue-se a si mesmo, pega a sua cruz e siga-me. O que ele está pedindo da gente? Ele está pedindo para a gente renunciar ao quê? Renunciar a nós mesmos, o nosso ego, a nossa vaidade, nossas vontades, né? Os nossos caprichos. Reconhecer que somos errantes, reconhecer, sim, que somos falhos, reconhecer, sim, que somos frágeis, mas pegar, arregaçar as mangas, né? Falar, olha, é isso que eu tenho que fazer, é esse caminho que eu tenho que seguir. Vamos lá, então. E o legal, que nesse texto assim, traz um esclarecimento, é que isso não exige da gente um sofrimento, não exige da gente ações assim maravilhosas, e todo mundo olhar para a gente e falar, olha, aquela ali está carregando a cruz dela, nossa, a cruz que ela carrega é aquele marido dela que não para de beber, né? Coitado. Não é isso, gente. Mas não é isso que a gente pensa quando a gente fala assim, olha, aquela ali está carregando a cruz. Como se ela estivesse carregando ali o peso do mundo. Não. É ressignificar, tá? Ela tem um marido que é alcoólatra, que bate nela, que bate nos filhos, mas o quê? Qual que é a luta dela? Qual que é a transformação? Qual que é o propósito nisso? Ela tem que só sofrer ou ela tem que ressignificar? Ou esse sofrimento, né? Vamos colocar entre parênteses, seria para o amadurecimento dela e para o testemunho na vida dela, da encarnação, e para os próprios filhos e para quem sabe, a luz no caminho do marido. Então, são essas coisas que a gente tem que aprender a ressignificar, e quando a gente traz para perto do Evangelho, para essas palavras, né, de Emmanuel tão esclarecedoras, nos traz a luz, né, nos traz um esclarecimento melhor, que não, é necessário sofrer, é necessário carregar o peso, é isso que Jesus está pedindo de mim? Não, não é isso que ele está pedindo. Ele está pedindo para sermos fortes, para termos fé, para acreditar, para seguir quem? Seguir uma ideia? Seguir uma religião? Seguir uma filosofia? Não, seguir a ele, o mestre. Manter os olhos nele, porque afinal de contas, no trajetório, né, dele, foi ele quem carregou a nossa ignorância, a nossa falta de amor, a nossa falta de compreensão, ele carregou tudo com ele, né? E carregou para nos mostrar o quê? No final daquela, né, da trajetória, para falar, olha, eu estou aqui, eu venci. A morte, como vocês entendem, ela não existe. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Olha, isso aqui que eu estou pedindo para vocês fazerem é o caminho necessário para que vocês compreendam o evangelho do reino nos seus corações. E muitas das vezes, eu vou só falar isso aqui, já eu passo o batom para o Marisa ou para Ayrton, muitas das vezes essas coisas que acontecem no nosso caminho, que nos chateiam, né, que às vezes a gente está lá, né, carregando nossa cruz, como diz, né? Aí vem um, fala mal da gente, vem um e fala, aquela ali, ó, tá vendo? Ó, tá fazendo aquilo ali, mas Deus sabe o coração dela, tá fazendo aquele ali de fingimento, ou duvidando da fé. Eu achei muito interessante, que eu vou trazer para o ponto aqui, já eu passo a palavra para Marisa e para o Ayrton, é o seguinte, quando ele fala aqui, ó, no Evangelho, capítulo 24, parte 19, quando Kardec comenta assim, considerai-vos dito que, quanto haja homens que, pela sua própria má vontade para convosco, vos deem ocasião de provar a sinceridade da vossa fé, porquanto o mal que vos façam redundará em proveito vosso. Lamentai-lhes a cegueira, porém, não os maldigas. Então, quer dizer, muitas das vezes, enquanto estamos ali carregando nossa cruz, somos chicoteados, somos malditos, né? Vamos falar assim, né? O próprio Jesus passou por isso. Mas acho que a chave aqui é não maldiz, né? Não retribui na mesma linha. Simplesmente lamenta a cegueira e segue. Ou seja, renuncia a si mesmo, pega a sua cruz e siga-me. Então, assim, o texto, acho que daria, assim, parte 1 e parte 2, que eu achei que depois que eu li, eu falei, nossa, abriu, assim, um leque de oportunidades, mas como eu tenho 2 mestres comigo aqui, tem a Ayrton e Marisa, eu tenho certeza que a gente vai destrinchar isso daí de uma maneira que vai ficar fácil de todo mundo entender. Então, tá, passo a palavra para vocês agora e vou tentar arrumar esse background aqui para vocês me verem. Tá bom. Boa noite a todos.
essa é uma expressão, né, do evangelho que muita gente conhece, né? Pega a cruz, segue Jesus, né? Muita gente fala e tal. Carrega a tua cruz e vai seguindo Jesus e tudo mais, né? Acho que é um trecho do evangelho que muita gente conhece. Mas quando a gente estuda profundamente ele, sem só ficar na superficialidade, naquela casca, a gente começa a perceber a importância desse texto. Eu acho que a primeira coisa é que ele é um dos poucos textos citados nos 4 evangelhos. Quando a gente pega os 4 evangelhos comparativamente, se não me falha a memória, são 9 passagens apenas, de todas elas são citadas nos 4 evangelhos. Vamos padronizar isso, que acho que isso é importante. O evangelho ele não é o evangelho de Mateus. Lembra que eu já falei isso para você? Não é o evangelho de Marcos. O evangelho é Jesus. O evangelho é a boa nova. Essa boa nova, este termo evangelho, é uma expressão grega, que significa eu vim trazer uma boa notícia, uma boa nova. Isso era utilizado pelo Império Romano quando o Império Romano dominava uma determinada área, depois de conquistar, ele mandava os seus sacerdotes com o Evangelium de César, Caesaris Evangelium, a boa nova de César. Então, os sacerdotes romanos davam uma série de boas novas para aquele povo que estava sofrendo com a guerra e a conquista romana. A partir de agora, vocês pertencem a Roma, Roma vai trazer justiça, vai trazer leis, vai trazer... Vocês pertencem ao Império Romano, vai ter um fórum, vai ter termas, vocês vão aprender, por conta disso, vocês vão pagar imposto, vocês vão pagar taxa, parari, mas existem a boa nova de Roma. Então, quando os evangelistas utilizam essa expressão, é porque era uma expressão usual no seu dia a dia, né? Era a boa nova. Mas eles não traziam a boa nova de César, eles traziam a boa nova de Deus. Então, essa é a primeira coisa. O evangelho que nós lemos é uma boa nova de Deus. Qual é a boa nova? Jesus. Por isso que é o evangelho segundo Mateus, o evangelho segundo Marcos, o evangelho segundo João, que é eles olhando a história de Jesus, o evangelho é Jesus, então Jesus segundo Mateus, Jesus segundo Marcos. E quando você vai contar uma história, nem todo mundo participou da história ao mesmo tempo, né? Nem todos os evangelistas estavam lá. Aliás, só Mateus e João estavam lá. Lucas não estava lá, nem Marcos. Não conheceram pessoalmente Jesus. Nenhum dos dois conheceram. Mas contam a história. No caso, Lucas é uma parte da história que foi colhida por Paulo de Tarso e Maria, mãe de Jesus, que é entrevistada, e vários outros apóstolos, tanto que é um evangelho muito erudito. E você tem o evangelho de Marcos, que, na verdade, João Marcos assistia Pedro, já na sua velhice. Então, a gente pode ver que o evangelho de Marcos é um evangelho de Pedro. O evangelista contou para João Marcos, e João Marcos transcreveu as histórias. Então, como cada qual viveu períodos diferentes, eles contam a visão deles. Se você pegar o evangelho de Marcos, não tem muito do nascimento de Jesus. E Pedro conheceu Jesus depois. Agora, o evangelho de Lucas, que entrevistou Maria, conta de uma maneira linda o nascimento de Jesus. Então, cada um vai ter a sua peculiaridade. Por isso que você não encontra o evangelho igual. Senão, não é igualzinho. Quem lê todos os evangelhos fala, por que eles não são iguais se é a mesma história? Porque quando você vai pedir para aqui no KSSF, cada um dos fundadores contarem a história da fundação do KSSF, cada um vai contar de um jeito. Marisa vai contar a visão dela. Bastante. Oi? Eu florei bastante. Floreia. Zito vai contar de outro jeito, né? Walter vai contar de outro jeito. Cada um vai contar a história do seu jeito, como viu, como viveu, como vivenciou. Por isso que raras são as passagens, na verdade, se não me falha a memória, 9, eu estou com esse número na cabeça, mas eu já contei há muito tempo atrás, então pode ser que eu tenha esquecido. Mas são poucas as passagens que estão nos 4 evangelhos. E essa é uma delas. Então, remete uma importância. Então, já começa a primeira importância. Por que está citado nos 4?
Porque os 4 fizeram questão de citar essa passagem. Aí a gente tem que ver como que ela foi citada, né? Porque eu acho que mais importante do que, às vezes, só o trecho, para a gente entender o trecho, a gente tem que entender o contexto, né? Então, qual que era o contexto? Jesus estava lá passeando com os discípulos, por isso que eu acho que todos contam, né? Porque conta. E aí ele diz assim, o que estão falando de mim? Quem eu sou? E aí um discípulo fala, você é Elias. Aí o outro fala, você Davi, você é isso, parari, parará, você é reencarnação, entre aspas, né? Porque eles não tinham ainda essa expressão, mas sabiam que isso era possível, porque eles tinham isso, principalmente em boa parte do judaísmo. E aí Pedro vira e fala assim, não, você é o Cristo, você é o Messias. E aí Jesus, muito bem, você está com Deus, porque você me reconheceu pelo que eu estou fazendo, né? E aí ele vira para os discípulos e fala, não falem para ninguém que eu sou Cristo. Proíbe que falem isso. Antes eu tenho que ir a Jerusalém, eu vou ser martirizado, eu vou morrer, vou ressuscitar no terceiro dia, e aí vocês vão saber, e todos vão saber que eu sou o Cristo. O Messias, é a mesma expressão, né? E aí, Pedro, que se sentia muito próximo de Jesus, chama Jesus no canto e fala assim, mestre, não fala isso, que isso? Parari, parará, não fala que vai acontecer essas coisas, não vai acontecer isso, nós estamos juntos, parari, parará. E aí Jesus vira para Pedro e fala, se afasta de mim, Satanás. Essa é a expressão que ele começa. Se afasta de mim, Satanás, porque o que você está dizendo sai da boca do homem, mas é necessário que saia da boca de Deus. O que é isso? Aí ele fala, porque aquele que quiser me seguir, é aí que ele fala, negue-se a si mesmo, carregue a sua cruz e siga a mim, me siga. Então você fala assim, caramba, o que tem a ver essa história? E ela está contada nos 4 evangelhos. Então vamos lá. Jesus ele veio dizer que ele veio demonstrar que ele era o Cristo. Mas por que ele veio demonstrar que ele era o Cristo? Porque a missão do Cristo, a missão de Jesus é salvar a humanidade. Em hebraico, quando você estuda o nome é a missão daquele. Né? Ele recebe o nome pela missão. Por exemplo, Abraão. Abraão é o pai de todos. Né? Então, ele tinha a missão. O nome é uma coisa muito forte. E Jesus, Yeshua chama-se salvação. Por coincidência, ele foi dado o nome de Jesus e ele era o Messias Salvador. Okay? Então, essa é a missão dele. Então, a função do Messias é salvar a humanidade. E aqui ele vai dar um roteiro de como ele vai salvar a humanidade. É por isso que ele fala assim, olha, eu, enquanto Messias, não fale isso para ninguém. E quando ele fala para Pedro, Satanás, porque ele fala que Satanás não é o diabo de chifrinho que está lá, que a gente tem essa visão que só foi surgido na Idade Média. O que ele está dizendo para Pedro, que aquilo que ele estava dizendo é a coisa do mundo. O daimon também é traduzido demônio. O demônio não é o demônio dentro da gente. Se tinha essa ideia, este daimon que nós temos que combater. Então, quando ele fala assim, você não sabe o que você está dizendo, eu preciso passar por isso para mostrar que eu sou o Cristo e que vim para salvar a humanidade. E aquele que quiser estar comigo tem que seguir esses próximos 3 passos. Quais são eles? Passo número 1. Negue-se a si mesmo. Quando a gente... Óbvio que na época de Jesus já se conhecia, porque já era antes de Jesus, o templo de Delfos, e já se sabia filosoficamente que o primeiro caminho para que você saiba se melhorar é conhecer-se a si mesmo. Isso estava gravado e continua gravado, porque o templo de Delfos está gravado na frente do templo de Delfos. Conhece-te a ti mesmo e conhecerás o mundo e os deuses.
Só que Jesus veio aprofundar essa filosofia dizendo, negue-se a si mesmo. Porque para você melhorar, não basta você se conhecer. Se conhecer é o primeiro passo. A gente olha no espelho, reconhece os nossos defeitos, reconhece as nossas faltas, reconhece aquilo que nos desvia do caminho reto, porque nós sabemos. Quando nós estamos a caminho do caminho reto, nós vemos o mundo, muitas vezes, lutar contra a nossa força de vontade de caminhar no caminho reto. E aí Jesus fala assim, negue-se a si mesmo. Negue-se as suas más inclinações. Negue aquilo que te desvia. Por isso que quando Jesus coloca, se a tua mão for motivo de discórdia, arranque a mão. Não é para arrancar a mão fisicamente. É essa a negativa. Parar de bater a cabeça. Sentimento ruim. Do sentimento, das coisas materiais que nos desviam. Ah, eu vou para o centro hoje, mas, puxa, sol que tá, horário de verão, a praia, né? Eu vou perder essa 1 hora vendo aquele Ayrton careca, mala do caramba, falando sem parar. Ninguém pensa isso. Não, eu pensaria de mim, né? Eu falei assim, para que eu vou para a praia? Quando nós temos todo o resto do tempo para ir para a praia. Mas são essas coisas que nos desviam do caminho. É por isso que Jesus fala, o primeiro passo é negar-se a si mesmo. Não é negar aquilo que eu sou, é negar as nossas más inclinações, é negar aquilo que nos desviam. É o primeiro passo. Mas para isso a gente tem que se conhecer. E aí, o segundo passo é pegar a sua cruz. Que a Adriana falou de maneira bastante interessante, mas no meu entender, pegar as nossas cruzes é reconhecer as nossas dificuldades, as nossas falhas de caráter, é nos assumir como nós somos, carregar isso conosco no sentido de mudar. Porque aquilo que nos desviam do caminho, o mundo, nos embaçam a mente, foi tirado. Mas aquilo que a gente é, você não consegue tirar. O que eu achei aí, Francisco, desculpa interromper, mas é só para... Senão eu depois esqueço e pronto, já vi, né? Não tá, eu acho que não tá saindo o som, não, né? É que você não ligou. Eu não liguei? Alô? Não tá, cara, liga ele lá. Mas eu acho que eles estão ouvindo, né? Não, mas pode ir lá, não sei. Porque aqui eu acho que ouve aqui, né? É porque é isso aí, ó, tá ligado. O que eu achei muito interessante também é porque quando ele diz negue-se a si mesmo, não é que vá desaparecer, né? As mazelas que nós carregamos. Até hoje a gente carrega, né? Mas o que eu acho fantástico desse caminho da verdade e da vida, essa luz maravilhosa que Jesus veio mostrar a gente, e ele exemplificando, porque nós o botamos na cruz, ele também estava lá como quem está, né? Ele saiu carregando a cruz dele até o Calvário. Né? E a cruz que Jesus carregava, diferente da nossa, quando a Adriana citou, qual era a cruz daquela senhora que ele citou? Era o marido que bebia muito, que espancava, não sei o que, era a cruz. E a gente sempre chama a coisa que é negativa na nossa vida. Né? Então, Jesus veio exemplificar que ele também carregou a cruz por nós, naquele momento, não porque ele tivesse qualquer problema de caráter, de qualquer coisa, qualquer imperfeição que ele precisasse burilar, porque ele ali só exemplificou, tanto que a cruz de Jesus foi a cruz do perdão, foi a cruz da fidelidade a Deus, do cumprimento do dever que Deus deu a ele para cumprir naquela encarnação conosco, né, naquele projeto divino que está até hoje no nosso planeta. Quer dizer, ele veio mostrar a gente a compreensão, tudo ao infinito, ou seja, ele já era querendo mostrar assim, ó, eu sou vocês amanhã. E eu estou aqui em missão, exemplificando o que é carregar uma cruz, para vocês verem que vocês podem fazer isso hoje, agora, na hora que definirem esse ponto. A gente carrega as nossas cruzes, que são as nossas dores, os nossos problemas,
materiais ou emocionais, tudo que a gente vem, todos os nossos pequenos defeitos, né, que a gente vem carregando ao longo das encarnações, sabendo que vamos burilá-las e que vamos melhorar e que vamos um dia ser perfeitos. Mesmo às vezes você olhando determinadas pessoas estão ainda vivendo na animalidade, você diz, puxa, uma pessoa dessa nunca vai ficar, né? Mas ele não pede que a gente renuncie, largue os defeitos de lado e siga ele, não. Renunciar, porque naquela hora não é renunciar para tirar de nós, que a gente não pode fazer isso, né? Ele mostrou a gente a cruz dele de sentimentos elevadíssimos, que nós vamos um dia chegar naquele ponto. Então, nós estamos, a cada encarnação, burilando essas mazelas em nós, melhorando como pessoas, como indivíduos, como seres, como irmãos que somos. Mas podemos, em qualquer momento das nossas existências, parar e dizer, eu renuncio a esses malefícios que eu carrego, porque agora eu quero caminhar como Jesus. E ele é o meu modelo, tanto que quem é o maior modelo é ele mesmo. Vou provar para nós que é possível. E aí as pessoas, todos nós, a humanidade inteira, ainda alquebrada, ainda derrapando aqui e ali, ainda trazendo dentro de si o egoísmo, a inveja, as culpas que acabam com a energia, né, a vitalidade do espírito, com todos esses malefícios que a gente ainda carrega em nós, né, a capacidade de odiar, de julgar, de depreciar, tudo isso a gente vai continuar carregando, só que a gente coloca mais um pezinho ali, que faz toda a diferença, que é a vontade de melhorar. Só o fato de ter esta vontade, isso já nos habilita a estar caminhando em outras paragens, com outras companhias espirituais, com outras reflexões que nós vamos ter ao longo do caminho, embora o malefício ainda nos acompanhe. Porque vai ser difícil a gente chegar como Jesus, né? Naquele momento, a cruz dele era uma cruz que brilhava. A cruz dele, que eu digo, é o mundo íntimo, né? Era um mundo íntimo já proposto por ele a realmente só fazer o bem. O nosso não, é a vontade é a vontade de perdoar um dia, é a vontade de não sentir tanta raiva quando alguém destrata, quando alguém diz alguma coisa, quando alguém faz. São os sentimentos. Então, eu acho que a cruz, ela simboliza isso, os nossos sentimentos. Vamos negar a esses que estão aqui, ou seja, não quero mais usar eles estão aqui. Mas para eles deixarem de existir, eu tenho que transformá-los, é uma energia, não é uma coisa que você tira do lugar, eu não quero mais essa roupa, vou vestir outra, não. Eu sinto isso e não quero mais sentir nessa intensidade. Como eu faço para diminuir isso? Sabendo, o único jeito é dizer assim, eu sinto isso. Eu sinto raiva, eu sinto ciúme, eu sinto vontade de matar alguém. Eu, às vezes, mato com meus pensamentos. Eu, às vezes, é saber que tem um lixo interno e que agora eu quero mudar isso, caminhando no caminho de verdade de vida que Jesus nos disse, ó, venha por esse caminho que você terá sucesso. Aos poucos, quando você percebeu, cadê aquele ciúme todo que eu sentia de fulano? Puxa, não sinto mais. Fico alegre quando vejo fazendo isso, fico alegre quando vejo ele errando, quando vejo, não fico. E a raiva que eu sentia daquela pessoa, puxa, nunca mais senti isso. É assim que as coisas desaparecem. A gente para de sentir assim, porque botamos no lugar um outro movimento emocional. É o único jeito. O resto todo é fingimento. Você diz, não, eu adoro aquela pessoa. Não, eu gosto. Não gosta. Né? Diga assim, eu estou tentando suportar isso, eu estou querendo fazer isso.
Porque essa palavra que a gente vai expressar mentalmente para nós e para Deus é que nos faz forte. Quando Jesus estava naquela cruz, a cruz dele era puro sentimento elevado. Ele olhava para nós e nos perdoava. Senhor, perdoa, eles não sabem o que fazem. Olha, Judas está ali, suicidou-se. Fulano, ele estava ali dirigindo o mundo espiritual para fazer as coisas que ele determinou fazer, e ali estava impossibilitado por causa daquele cenário que tinha que continuar. Mas ele mentalmente, espiritualmente, fazendo tudo, nos amando, nos querendo bem, olhando para Pedro. Eita, Pedro, não vai ficar aí, não. Venha cá. Você não, antes de me negar, você disse que me amava. Vai lá, edifica a minha igreja. Então, era um espírito que estava numa cruz, morrendo, como os outros dois estavam ao seu lado, né? Morrendo, só que ele estava vivendo no Ave Maria em todo a sua força de dirigente, de professor, de mestre, não perdeu um tantinho assim, dizendo, ai, tá doendo minhas costas, fulmina aí esse cara aí que está querendo me... Na hora nenhuma, nenhum pensamento, nenhum sentimento era danoso. Agora, ele disse que a gente pode fazer isso carregando os pensamentos e os sentimentos danosos. A gente pode ir com toda a carga negativa que está dentro de nós e ir burilando aqui e ali. Por isso que cada vez que a gente entra por essa porta, eu digo, meu Deus, eu podia estar em qualquer outro lugar, fazendo qualquer outra coisa. E hoje eu só pensei em vir para cá. Planejei, aí vamos, ligo para vamos. Sabe? Quer dizer, você se vê fazendo alguma coisa que não é seu trabalho, você não vai ganhar nada material por isso. Às vezes, sua vida está ali rodeada de pepino, e você acomoda os pepinos todos e diz, não, hoje eu quero ir para lá, quero fazer isso, quero assistir, quero ver, quero comer pastel, quero comer aquela empadinha maravilhosa hoje que tem aí. Maravilhoso, tem que provar, né? Porque senão o Jesus fica... Quer dizer, você fazer coisas que as pessoas podem ter pessoas e dizer assim, mas rapaz, ela é louca. Em vez de procurar, né, uma coisa para fazer com mais que se divertir. Ou se divertir, ou que gere alguma coisa que ela possa, sabe? As pessoas não julgam assim, mas estou nem aí. Não estou nem aí. Então, a gente tem que tirar momentos da nossa vida material para olhar para a nossa cruz, que são as nossas dores, as nossas mazelas, e dizer, a cruz está apontando para onde? A cruz de Jesus apontava para a vontade de Deus. Essa era a visão da cruz de Jesus. A minha está apontando para onde? Está me massacrando, está me matando, está me fazendo sentir mal? Eu tenho que mudar a direção dessa cruz, porque eu vou... Essa é a negação que ele fala, né? Não é negar, dizer eu não sinto isso, eu não sinto aquilo, não. É saber assim, bom, essa cruz é minha, eu tenho que andar com ela, não vai ter jeito, é meu saquinho de batatas, só que eu quero ir em outra direção. E vou levar esse saco de batatas, porque eu sei que na caminhada ele vai pesar cada vez menos. Porque são sentimentos doentes. E os sentimentos doentes só nos causam problemas terríveis, né? Problemas físicos e morais e tudo. Então, cada vez que você diz assim, eu tenho vontade de fazer isso, porque eu sei que isso vai me fazer dormir melhor. Vou ouvir um vídeo, vou fazer uma oração, vou participar daquela coisa na internet que eles oram pelo planeta. Qualquer coisa, vou ajudar uma ONG aí que está fazendo isso ou aquilo. Qualquer desvio do material doente que a gente faz agrega uma energia nova, né, em torno do espírito, que ele já respira diferente, ele olha diferente, ele sente diferente. Por isso que Jesus diz, pode vir agora. Não precisa você ficar 0 quilômetro para vir, não. Venha, caminhe com sua cruz. Traga tudo junto. Porque ao longo dessa caminhada nova, o peso vai ficando para trás, você vai ficando cada vez mais leve. Essa é o grande lance, né?
Então, a gente tem, a nossa cruz ainda está, a de Jesus era assim, para cima, né? A nossa não, o bicho ainda está cravado aqui. A gente tem que virar esse negócio para lá para poder deitar e deixar a coisa aí, né? Aí. Mais ou menos isso eu entendi. Assim. E quando eu entendo assim, mais ou menos, eu quero que seja assim, porque não é. Eu digo, tem que ser de uma maneira, nada no evangelho é difícil. A gente aqui aprendeu aquele evangelho muito, não, aquele evangelho meio tumultuado foi o que nós aprendemos, né, ao longo da vida, porque também éramos ignorantes quanto às coisas espirituais. Mas a cruz, essa história da cruz, ela é diretamente ligada ao projeto divino. Né? Tanto que Jesus usou ela. E eu acho que é isso, é o terceiro passo que ele diz quando ele fala me segue, é porque ele vai dar um caminho diferente para aquela cruz. Então, ao estudar sobre esse tópico, né, me vieram todos os emissários do cristianismo depois de Jesus. Ele fala, aqueles que quiserem seguir depois de mim. Né? Então, se você pegar a história de todos os emissários de Jesus, não importa se eles eram discípulos, se eles vieram depois, se eles vieram 1000 anos depois, todos eles estavam na mesma situação. Eles tiveram que negar aquilo que os atrapalhava do mundo, eles tiveram que pegar a cruz, aquilo que eles eram, e transformar essa cruz, esse defeito, em Jesus. Quer ver, por exemplo, Maria Madalena. Vamos começar por ela. Todos eles, viveram a história de todos eles na mente. Maria Madalena, o que ela tinha? Ela era uma prostituta, que vivia no luxo, mas sofria dores horríveis na alma. Mas vivia no luxo, vivia na... E o que ela fez? Negou a si mesma, ela abandonou todos esses luxos, essas coisas que a desviavam do caminho. Mas ela não deixou de ser quem ela era. E qual era o grande defeito de Maria Madalena? Ela tinha um desvio no amor. É por isso que ela se prostituía. Então, ela tinha todo um desvio no amor. E aí, o que aconteceu? Jesus alinhou isso. E ao seguir Jesus, ela aprendeu o que era o verdadeiro amor em Cristo. Pedro, que era um cara sério, um cara justo, mas um homem do seu tempo. Um homem preconceituoso, um homem duro. Ele era uma pedra, como o nome já diz. Aliás, Jesus falou isso para ele. Pedro, tu és pedra e sobre ti erguerei a minha igreja. O problema é que quando Jesus conheceu ele era uma pedra daquele de jogar nos outros. Aquela que machuca, não de edificar a igreja. Mas Jesus o via como a pedra fundamental da sua igreja. Então, o que ele fez? Pedro não deixou de ser Pedro, mas o dia que ele aprendeu a negar-se a si mesmo, deixar as coisas do mundo, deixar de ser pescador, como Jesus ensinou para ele, eu vou te transformar em pescador de homens, não em pescador de peixe. Desvia questões do mundo. E aí ele vai. Mas mesmo assim ele continua sendo Pedro, desse jeito, grosseiro, duro, ríspido, essa justiça humana. E aí ele expulsa Maria Madalena, ele nega Jesus por 3 vezes e depois ele trabalha. Ele trabalha na casa do caminho. E ao seguir os passos de Jesus, ele se transforma na rocha do cristianismo. Paulo, a mesma coisa. Paulo era um cara genial, um cara inteligente, Paulo de Tarso. Perseguiu os cristãos, matou muita gente. Começou com Estevão, ele, pelas suas próprias mãos, ele matou, e sobre as suas ordens, muitos foram mortos. E aí, quando ele é chamado a Jesus, ele nega as coisas do mundo e vai trabalhar para Jesus. E ele vai, essas coisas que o desviavam. Porque quando a gente olha a Paulo de Tarso, se a gente pegar a descrição de Paulo de Tarso em Paulo e Estevão por Emmanuel,
na vida de hoje, Paulo de Tarso era um cara bonitão, malhado, formado em Harvard, com uma BMW, inteligente, cotado para ser ministro da Suprema Corte. Esse era o Paulo de Tarso. Era ministro da Suprema Corte. Vai ocupar o cargo de Gamaliel. Esse era o Paulo de Tarso, um cara bem estudado, falava fluentemente português, espanhol, chinês e inglês. Mas preferia falar em inglês. É o que diz Emmanuel. Eu estou fazendo a tradução de hoje. Preferia falar em grego. Tinha dupla nacionalidade. Esse era brasileiro. Ele era brasileiro e americano. Que sorte. Hein? Estudou em Harvard. Estudou nos 3 melhores universidades do Império Romano, ele estudou. Em Tarso. Profundo conhecedor da lei. Então, Paulo, noivo de Abigail. E aí, ele vai, persegue, ele nega tudo isso que lhe atrapalhava. Ele carrega a sua cruz porque ele nunca deixou de lembrar que ele foi o assassino de cristãos. Ele nunca deixou de lembrar que pelas mãos dele, pelas ordens dele, várias pessoas que depois ele passou a amar sofreram por conta dele, porque tiveram seus parentes, seus filhos, seus pais mortos pelas mãos dele. Ele nunca deixou de carregar a cruz dele. E graças a carregar a cruz dele, ele seguiu o caminho de Jesus. E ao seguir o caminho de Jesus, ele fez um novo caminho. E esse é o convite. Esta passagem ela é importante porque ela é um convite para a nossa renovação em Cristo. Porque todos os seguidores de Cristo seguiram esse caminho. Negaram as coisas que lhe atrapalhavam no processo evolutivo, reconheceram as suas falhas de caráter, seus desvios de conduta, porque Cristo não está esperando, como a Marisa muito bem colocou, que a gente seja perfeito para segui-lo. Vocês acham que alguém aqui de nós, ou pelo menos nós dois aqui, né, chegou um nível de perfeição para poder falar para vocês? A gente continua com os nossos defeitos, com as nossas más inclinações, e a cara de pau. E a gente, só que a diferença é que hoje nós estamos lutando contra. Algumas que a gente reconheceu, a gente está lutando. Tem dias que a gente ganha, tem dias que a gente perde. Pedro perdeu. Pedro é narrado, Pedro voltou a ser o Pedro. Aliás, nas palavras de Emmanuel, como se o velho pescador de Cafarnaum estivesse regressando no novo apóstolo. E aí ele perdeu, gritou, tal, não sei o quê, papapá. Então, a gente tem isso. Na luta, nessa nossa caminhada, como nós carregamos a nossa cruz... Mas não importa, o negócio é continuar. A gente é o que a gente é. Continuar. Só que a gente já está num outro caminho, que é olhar para a nossa cruz e saber que nós vamos depositá-la depois no caminho de Cristo. E aí Cristo ainda falou, olha, eu vou te dar uma dica para você não só quitar o débito do passado mais rápido, como você fazer crédito. É isso que Jesus falou. Ele falou assim, olha, o meu caminho não é só o de quitar o débito, não é só você ficar sem cruz. É de fazer crédito. E esse caminho é muito melhor, porque você vai sofrer menos. Porque um jeito de pagar né, aquilo que a gente fez de errado é sofrendo. E reparando o erro e tal. Mas tem um caminho melhor, que é o caminho que Jesus fala para seguir ele, que é o caminho da caridade. Porque quando estamos fazendo a caridade, como a Marisa falou, fazendo uma boa ação, quando nós estamos praticando a caridade, não só estamos quitando débitos do passado, como nós estamos fazendo crédito. E esse é o caminho que Jesus nos ensina. Por isso que o caminho dele é mais suave, é mais leve, é mais suci. Por isso. Adriana tá ali. Vai lá, Adriana. Já está atrás da mobília ali do piano. Já de trás do
piano, mulher. Não é porque, gente, eu não sei o que aconteceu com o meu computador aqui, mexi, mas eu não consegui trazer a câmera de volta, mas está tudo certo, está tudo bem. Tá tudo tranquilo. Não deu tempo de maquiar na série. Né, não, na próxima eu apareço para vocês. Eu tô com saudade, porque saudade é tanta, eu não estou nem aparecendo, estou com saudade. Mas eu só queria comentar, porque o tempo também já está quase vencendo, e naquilo tudo que a Ayrton falou, naquilo que Marisa falou, inclusive, Ayrton, quando você estava falando da questão de Pedro, né, de que Jesus repreende ele, né? Isso aí, gente, está no Boa Nova, no capítulo que chama... No capítulo 21, Lição da Vigilância, que fala exatamente isso que o Ayrton ilustrou aí para vocês. Acho que Humberto de Campos ilustra de uma maneira assim maravilhosa essa questão do evangelho, quando, igual o Ayrton está acabando de falar, né? Quando a gente traz para perto de Jesus nossas questões, fica bem mais fácil da gente andar, fica bem mais fácil da gente compreender. E eu acho que por isso a importância da gente ter esses collabs, esses estudos, porque, pegando o gancho naquilo que o Ayrton estava falando aí, quando a gente entende, né, que no caminhar a cruz vai pesar sim, as coisas vão ficar parecendo difíceis sim, mas a gente nunca pode esquecer que quem está do nosso lado é Jesus, né? Que quem está nos ajudando a todo momento é Ele, que no caminho, quando Ele fala, segue-me, quer dizer, eu vou estar andando com vocês, né? E aí eu estava escutando o que o Ayrton e a Marisa estavam falando, e eu lembrei de uma coisa, que no Calvário, naquele momento em que Jesus cai, e aí acho que José de Arimateia, né, que passa perto dele, carrega a cruz para ele, um pedacinho. Né? E aí a gente pensa, aí aquela coisa, olha, às vezes vai ficar pesado e a gente não vai conseguir carregar aquilo com a gente, né, as nossas imperfeições, os nossos erros. Simão de Cirene, Cirineu. Eu não sei porque apareceu esse nome na minha cabeça, não, mas obrigado por corrigir aí. Mas o que eu estava querendo dizer era o seguinte, que às vezes a gente pensa, né, que a gente tá pesado demais, está cansado demais, mas sempre a gente vai ter essas ajudas, né? Ninguém vai carregar com ele o nosso peso, mas a ajuda no caminho, as mãos, né, vão ter sempre ali. Porque se fosse como assim, num passe de mágica, se Jesus quisesse, igual quando ele mesmo estava lá, né, na cruz, entre os dois ladrões, um virou para Jesus e fala, né, se é mesmo o Filho de Deus, salva-se ti mesmo, né, que tipo assim, né, para que você está passando, como Pedro disse, né, quando Jesus falou assim, você tem que sofrer tudo isso, né, naquele mesmo momento, o ladrão mesmo meio que falou a mesma coisa, mas se tu é filho de Deus, por que tu está passando por tudo isso aqui? Né? Você não pode se salvar? Você precisa mesmo de ter todo esse martírio aqui, né? Quer dizer, por quê? Porque ele não entendia. E aí, e nesse capítulo de Boa Nova, no capítulo 21, no finalzinho, ele fala exatamente isso. Ele fala que basta um pensamento de amor para que te eleves ao céu, mas na jornada do mundo também basta, às vezes, uma palavra fútil ou de consideração menos digna, para que a alma do homem seja conduzida ao estacionamento e ao desespero das trevas, pela sua própria imprevidência. Então, quer dizer, resumindo isso tudo que a gente falou, né, é a nossa fragilidade, né, no ponto de que basta um pensamento para te elevar, ou um pensamento ruim para te trazer, para te estacionar na sua caminhada, né? Então, e eu lembrei também, resumindo aqui rapidamente, eu já passo a palavra para vocês, porque a gente está finalizando, eu lembrei do último capítulo que teve do Chosen, acho que o Season 3, eu acho, que eu achei maravilhoso a questão de como que ele trata com Pedro, porque Pedro estava passando ali, né, como a Ayrton estava dizendo, as próprias vicissitudes da vida dele. Ele estava com problema com a esposa, com problema com isso, com aquilo, e aí quando teve a multiplicação dos pães, do peixe, né, que ele estava lá no monte, que Jesus multiplicou o pão e o peixe, isso é o episódio do Chosen, tá, gente? Não estou falando que foi assim, eu estou colocando aqui a história.
Pedro fica com raiva. Ele tem ali um surto ali de um ataque de pelanca e vai embora. E aí Jesus, todos os apóstolos falam assim: o que está acontecendo com Pedro? É porque ele estava passando por tantas dificuldades naquele momento, e ele olha para Jesus e fala assim: como que você está alimentando uma multidão, dando pão e peixe para todo mundo, se você não está olhando para mim, que estou aqui, ó, eu estou aqui na sua frente, eu estou passando por esse tanto de problema aqui, você não está me enxergando. E às vezes é assim que nós nos sentimos. Então, por isso que é importante, como a Marisa e o Ayrton falaram, a questão do sentimento, né? Porque, independente, esses sentimentos que nós temos, negativos, positivos, eles são burilamentos, na verdade, né? E basta o nosso esforço de querer compreender, de carregar isso com a gente, não esquecendo quem somos, mas com o olhar para onde nós vamos, né? Porque o que ficou para trás não tem como a gente mudar. Os nossos erros, né? Aquilo que a gente cometeu, as atitudes erradas, não tem como a gente passar a régua e fazer de novo, mas a gente pode fazer um novo início. A gente pode olhar para frente, né? Carregando a nossa cruz, né, transformar, como a Marisa e o Ayrton já falaram, né? A cruz de Jesus, ela é a cruz da salvação, a cruz que ilumina, a cruz que traz o perdão, a cruz que traz, né, a vida eterna, e a nossa cruz ainda é apontada para nós. Mas nós podemos ressignificar isso, porque o que está atrás não podemos mudar, mas o que está na frente, né, é o alvo, é o caminho, a verdade e a vida, que é Jesus. Então, assim, eu só queria agradecer mais uma vez por, mesmo não estar aparecendo, aí eu estar com vocês, porque assim é muito importante, significativo para mim fazer parte dessas reuniões, e com isso, então, eu agradeço a todos por terem aqui escutar o que a gente quer dizer, e eu passo a palavra para a Ayrton e Marisa, então. Obrigada. Nós é que te agradecemos, Dri, por ter você... tente aí da próxima vez vir pessoalmente, que aí a gente não lhe bota aqui atrás de nada. Você vai ficar com a cara no mundo. No máximo atrás do púlpito. Atrás do púlpito. Pode fechar. Eu vou sim, gente. Eu vou. Estou com muita saudade. Eu vou sim, eu prometo. A Adriana era evangélica, de carteirinha, né? Aí veio um dia aqui no Espiritismo, pronto. Aí não foi? Virou a casaca. Menina. Não é? Fui muito apedrejada, viu, gente, por essa minha escolha. Foi nada. Aí a continuidade dessa passagem é bem isso. Aqueles que sofrerem em meu nome serão glorificados. É isso que continua ali. Por isso que ela está espírita na mesma encarnação. Já pensou? É um salto. Legal isso, né? Você poder gostar e estar, né? Ter os dois caminhos na mesma encarnação. Todos nós, né? Nós nascemos católicos, né? Eu até hoje assisto missa, gosto muito de missa. Pela televisão, do Padre Marcelo, para a gente cantar, é muito legal. Porque o alvo é um só, né, gente? O alvo, no caso, é Jesus, né? Que é o que a gente segue é ele. Então, não interessa aonde. Se está seguindo a ele, não interessa o caminho que seguimos a ele, né? Então... E esse caminho a gente já se desuniu e brigou e guerreou muito por causa, né, das nossas crenças. Hoje em dia, já graças a Deus, as nossas crenças nos reúnem, né? Então, é muito legal isso, porque a gente respeita o outro, respeita o modo do outro ver ainda as coisas, o nosso modo de ver, então dá tudo certo no final. Né? O espiritismo, como diz Kardec, lá naquele livro que é muito bacana, chama Que é o Espiritismo. Que, aliás, é o livro que Kardec diz assim: eu quero começar a estudar o Espiritismo, por onde começo? Leia o que é o Espiritismo. Kardec diz isso. Comece com ele. E lá ele diz que o único combate que o Espiritismo faz é contra o materialismo. O materialismo é o verdadeiro besta do Apocalipse, o anticristo. Eles que procuram o anticristo do Apocalipse chama-se materialismo, porque não há nada mais anticristo do que cultuar somente a matéria, como se a matéria fosse tudo, quando Cristo veio dizer que veio demonstrar o espírito que vive, aquele que vive além da carne, né? Lembra quando os anjos falam com Maria Madalena lá
quando ela vai visitar o túmulo de Jesus, e o que os anjos falam? Os anjos, os espíritos, os mentores, quem vocês quiserem. Por que busca entre os mortos aquele que vive? É isso. E você vê que é fantástico, porque mesmo que o materialismo, ele traz a vida eterna para a matéria, que é impossível. Então, quando a gente perde os entes queridos, o sofrimento é muito grande, quando você não sente que nem quer saber que aquela pessoa continua viva, né? E hoje, graças a Deus, graças à tecnologia, né, que a gente ouve de todas as coisas, em todos os lugares, por todos os meios, as pessoas, mesmo não tendo uma crença profunda no mundo espiritual, já não tem também tanta crença só no material, principalmente quando perde um ente querido. Porque ama tanto aquele ente querido que você quer que ele continue vivendo. Então, você termina crendo por amor. É aí que começa essa cruz a se modificar, quando os sentimentos falam mais alto do que a matéria. E aí a gente pode viver, transitar entre a matéria e o espiritual sem medo de ser feliz, porque nada vai nos agarrar aqui. Na hora de partir, vamos partir livres e sabendo que não tem problema, daqui a pouco estaremos em outra jornada, ou ali, ou acolá, não importa, né? Somos seres imortais, e essa imortalidade é que tem que nos dar essa fibra para poder vencer essas mazelas que ainda estão em nós. E graças a Deus o mundo está indo para frente, porque estamos todos vencendo a nós mesmos, as nossas iniquidades. E assim vai, nada vai nos parar, nada. Né? Nenhum governante, nenhum acontecimento, nenhum vírus, nada. É bom demais isso, né? Eu acho assim, viver sabendo que o dono do mundo é puro amor, né? A gente tira pelas boas mães, pelos bons pais, pelos bons médicos, pelos bons professores, né? Quando são bons, são bons. Só levam luz, né? Aonde quer que seja.